Bom dia, irmãos. Quero convidar todos a colocarem de pé. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus, pelas bênçãos dele derramadas sobre as nossas vidas. E vamos nessa manhã, juntos, como corpo de Cristo, celebrar o nome do nosso Deus. Senhor, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor, Pai, por que o Senhor tem sido Deus bondoso, Pai. A sua bondade, o seu amor, Pai, tem nos alcançado, e nós queremos nessa manhã, Pai, poder agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Pai. Que nessa manhã, Pai, o Senhor venha receber o culto que prestamos a Ti, que o Teu nome, Pai, seja exaltado por meio das nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Você está mais uma vez bom estar? Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado? Sinta-se à vontade para poder. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Pois estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. E que esta comunhão nunca falte para nós. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E eu quero também
dentro dessa leitura, que nós vamos informar que nós estamos dando um enfoque à família. E para isso, nós estamos postando no grupo informativo da igreja os textos e os áudios da campanha brasileira, da nossa Convenção Batista Brasileira, sobre Jesus transforma minha família. Então, todos os dias tem uma meditação, 31 dias de oração pela família. São mensagens que Deus fala à família, ao casal, pais, filhos, irmãos, para que possamos ter uma família segundo o propósito de Deus. Então, leiam, ouçam as meditações, orem. Então a campanha é Jesus transforma minha família. Como não tem nenhuma família perfeita, nós precisamos orar pelas nossas famílias, né? E hoje pela manhã nós queremos falar sobre a santidade do casamento. Então, o casamento é uma instituição divina, santa, para a vida do casal e também para a família. Eu quero ler em Gênesis capítulo 2, eu vou ler do verso 18 ao 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Então, aí está a instituição divina do casamento, base de toda a família. Deus possa abençoar aos irmãos, irmãs, aos casais, famílias, e que nós possamos levar em conta que o casamento e a família são santos para o Senhor, e que nós precisamos dar esse valor de santidade, tanto ao casamento quanto à família, para que possamos ser felizes como casais e como família. E assim nós vamos orar pedindo a Deus pelas nossas famílias, e nós temos também os aniversariantes da semana. Então hoje, dia 5, está aniversariando o Felipe Santana Tchemer. Também no dia 6, Aliton e Bianca, aniversário de casamento. Clóvis e Beatriz, também no dia 6, aniversário de casamento. E aniversário de nascimento, no dia 11, nós temos o irmão Diego Ribim, a irmã Maria Gaspar Rodrigues e a irmã Saskia Leôncio Pereira Araújo. Vamos então agradecer a Deus por estas vidas. Deus de amor, obrigado pela sua palavra que nos instrui a respeito de um casamento, de uma família que são santos para o Senhor. Que possamos assim viver em santidade perante o Senhor. Que o Senhor abençoe cada casal, cada família, e que o Senhor abençoe a tua igreja com as suas famílias. Que o Espírito Santo nos conduza sempre
no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo, para a vivência da sua vontade e para a glória do Senhor, e para que sejamos também pessoas realizadas em Cristo e sejamos felizes nele, sendo glorificados nele para a tua glória. Pai, abençoe esses irmãos que completam mais um ano de vida, esses que completam mais um ano de casados. Guia suas vidas e que eles vivam em santidade para com o Senhor. Abençoa, Pai, todos esses irmãos, todas essas irmãs, por seus aniversários e pela vida cristã que eles têm dado. O Senhor assim seja honrado e glorificado por meio das nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem sentar, e antes que possamos prosseguir com o louvor e adoração, eu quero abrir a nossa Assembleia Extraordinária. Eu vou abri-la e vou suspendê-la para que, após a nossa reflexão do dia, possamos retomá-la, para que possamos ter o devido quórum necessário para a realização da mesma. Então, na condição de pastor presidente, eu declaro aberta a nossa Assembleia Extraordinária para tratarmos a respeito da venda do nosso imóvel na Rua Targino Nogueira, 117. E também suspendo esta Assembleia até 10 horas, quando possamos novamente retomar. Então, suspensa a Assembleia, vamos prosseguir aqui com o nosso louvor de adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino 564, Pai, faz dos um. Os irmãos trouxeram seus dízimos e ofertas, poderão dedicá-los nesse instante. Pai, faz dos um. Declarar isso por meio de canções. Quero convidar você a colocar-se de pé mais uma vez, né? E vamos continuar a exaltar o nome do nosso Deus, né? Dizer bom em alta voz que o nosso Deus, Ele é bom. Em alta voz direi a todos vou contar tua bondade, eu sei. Não pode acabar o teu
mesmo quando eu estou em meio à escuridão, o teu amor, Deus, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Com meu coração Eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. na tribulação, eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. com meu coração Com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação, eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. mais uma vez em espírito, Em espírito, em espírito, em verdade, em
te entregamos nosso viver. Vamos entregar Ele nosso louvor pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer e o meu louvor, ministrando louvor. Meu prazer e o meu louvor, ministrando louvor. Senhor, a nossa alegria e o nosso prazer está no Senhor, em estar na Tua casa, em poder render graças ao Teu nome, Pai. Que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações e que saiamos, Pai, daqui edificados pela Tua palavra, sabendo, Pai, que o Senhor é um Deus que deseja, Pai, a nossa comunhão, um Deus que nos une, Pai, como um corpo Teu, Pai, em Cristo Jesus. E que nessa manhã, Pai, nós saibamos, Pai, quão precioso é essa comunhão, quão precioso é, Pai, o Teu sacrifício que um dia se entregou por nós, Pai, pelos nossos pecados, mesmo não sendo merecedores, Pai. O Senhor veio até nós, Pai. No nome de Jesus, Pai, fale conosco. Amém. Você pode se sentar. Irmãos, como nós mencionamos no começo, nós queremos falar sobre a santidade do casamento. O casamento é uma instituição estabelecida por Deus, em que Ele une um homem e uma mulher para serem uma só pessoa, por toda a vida um do outro. E nós costumamos dizer até que a morte os separe. Então esse é o aspecto natural e princípio divino para o casamento. Embora hoje possamos viver muitas dificuldades dentro da nossa sociedade em relação a esta instituição chamada casamento. Mas eu chamo a atenção dos irmãos, das irmãs, para que possamos, mesmo diante de qualquer contratempo no percurso dessa instituição chamada casamento, voltar ao princípio, voltar ao ponto de que Deus criou o casamento para ser santo. Por quê? Porque Ele é o Deus santo. Então, o Criador do casamento, o Deus Santo, o criou para ser santo. O que devemos pensar em termos de santidade? O que é ser santo? A gente precisa saber isso para poder entender como viver um casamento e ter uma família santos. Então, ser santo é ser separado para Deus. É pertencer a Deus, é ser dedicado a Deus. E aí nós vamos poder viver a santidade ou a pureza de Deus na nossa vida pessoal, no casamento, na família.
É verdade? A santidade do casamento deve ser reflexo da santidade de Deus na vida do homem, da mulher e da família. Então, ser santo é podermos viver na santidade de Deus e cumprir o seu propósito para a nossa vida. E quando eu falo cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, é tudo que diz respeito a ela. Você é casado, você é casada, você é solteiro ou solteira, viúvo, viúva. Qual o propósito de Deus para a sua vida? É uma vida de santidade. E se você é casado ou vai se casar, seja solteiro ou viúva, você precisa levar em conta a santidade da sua vida e a santidade da instituição chamada casamento, para cumprir a vontade de Deus na sua vida. E assim, o casal, falando do casamento, precisa entender o casamento conforme o desejo de Deus. Então Deus, ao criar o casamento, Ele deixou um manual de funcionamento para o casamento, um manual de funcionamento, que é o mesmo manual de funcionamento da vida pessoal de cada um, que é o mesmo manual de funcionamento da família. Esse manual se chama Bíblia, Sagradas Escrituras. Então cada um de nós precisa encontrar na palavra de Deus a orientação segura, a orientação verdadeira sobre a maneira pela qual devemos viver. Então a pergunta é: você tem procurado conhecer Deus e a sua vontade para a sua vida, para que você possa viver a vida de santidade, segundo a santidade de Deus? Então o casamento, quando Deus o estabeleceu, Deus o criou para ser um elo de intimidade, de companheirismo entre o homem e a mulher, para refletir o seu caráter. E a unidade composta, que embora sejam duas pessoas distintas, serem uma só pessoa diante de Deus. E essa é uma coisa interessante, porque Deus é a união composta de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora sejam três, eles são um só em unidade. Da mesma forma seria marido e mulher, que embora sejam duas pessoas distintas, devam ser uma só pessoa em unidade composta. Então a unidade composta é diferente da matemática da nossa razão. 1 mais 1 igual a 2. A unidade composta quer dizer 1 mais 1 igual a 1. No casamento, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, igual a 1 na unidade composta da Trindade. Porque é uma união perfeita de vida, de propósito, de realização. Então o casal precisa entender que o propósito de Deus no casamento é muito mais do que se satisfazerem sexualmente. O ponto principal do casamento não é o sexo, mas é uma vida muito mais ampla. Você precisa viver a sua vida espiritual. Vida espiritual tem a ver com o seu relacionamento com Deus, sua fé, sua consagração e dedicação a Deus, a presença de Deus na sua vida, você andar com Deus de acordo com a palavra de Deus, você fazer a obra de Deus, que são os dons que Ele concedeu a você, e assim você poder ter vida espiritual. Sobretudo, vida espiritual não é apenas o seu espírito buscando comunhão com Deus, é o Espírito Santo conduzindo o seu espírito na comunhão com Deus, porque ser espiritual é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, o nosso espírito ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque senão você mesmo buscando ser uma pessoa conduzida como pessoa pelo seu espírito, você vai ser uma pessoa carnal, ou seja, a sua natureza terrena vai sempre interferir
com as suas necessidades e com as pressões deste mundo sobre a sua vida comportamental, ou sobre a sua fé, ou sobre o seu desejo de se relacionar com Deus. Então, o que nos une a Deus é Cristo, mas o que nos une a Cristo é o Espírito Santo de Deus. É isso que nos torna espirituais. E você vai viver isso dentro do casamento, no seu sentido pessoal, você e Deus. Mas você vai viver na unidade de dois em um, né? Marido e mulher sendo uma só pessoa, essa vida espiritual. E aí você vai encontrar papéis estabelecidos por Deus, para o homem, para a mulher, e a vida também familiar. Homem é cabeça da mulher, mas antes de ser cabeça da mulher, o homem precisa também ter Cristo como cabeça. A palavra de Deus diz: Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. E o que significa ser cabeça? Liderança, líder espiritual, aquele que tem o entendimento da verdade, tem o entendimento da justiça, do que é reto, tem o entendimento do que é bom, tem o entendimento da vontade de Deus, que é tudo isso, para poder conduzir. E por isso a palavra de Deus diz que o homem precisa liderar e a esposa precisa ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Lembre-se desses detalhes, para que a sua vida seja santa e o seu casamento seja santo. Mas como eu disse, o casamento é muito maior do que a vida sexual do casal, porque envolve vida espiritual, vida social, vida financeira, vida emocional, vida de trabalho, vida de família. E poderíamos pensar em muitas outras dimensões da vida, da realização humana. Muito mais. Porque nós não temos como limitar a existência humana apenas a um quadrado. Mas como descobrir a grandeza de tudo isso? Como viver a grandeza de tudo que diz respeito ao casamento? É cultivando o relacionamento com Deus, é vivendo na presença de Deus e buscando a sua vontade para a nossa vida. Então o casamento é santo e começa com a santidade da sua vida. E você precisa olhar para Deus, que é santo, o Criador. Outra coisa que a gente vai ver sobre a santidade do casamento é que o casamento é santo vivendo no temor do Senhor. E é a santidade no casamento que vai sustentá-lo por toda a vida do casal. É a santidade no casamento que vai promover a construção de uma família saudável, santa, dedicada a Deus para viver a vida eterna em Cristo. Isso porque a vida eterna em Cristo é a vida como dádiva de Deus pela fé em Cristo. É Deus a quem promove isso. E o que seriam então as coisas mais importantes em relação a uma vida santa no casamento? Quais são as coisas mais valiosas, irmãos? Você poderia pensar que a minha família pudesse ter harmonia, para que a minha família pudesse ter conforto material, para que a minha família pudesse ter paz, para que todos pudéssemos nos entender, para que todos pudéssemos nos ajudar e sermos felizes. E eu quero que você ouça uma coisa: tudo isso é de grande importância, mas tudo isso deve ser resultado
da coisa mais preciosa no casamento, que é relacionamentos. Comunhão, relacionamentos. Um casamento onde não há relacionamento com Deus por parte do homem ou da mulher, um casamento onde homem e mulher que não tem relacionamento com Deus, também não cultivam o relacionamento conjugal adequado, vai ser sempre um problema. Porque todas essas coisas boas que você almeja e considera como valiosas no casamento e na família, vão ser sempre atropelados pela falta do Deus Santo e Criador do casamento, por falta do Deus Santo e que abençoa o casamento e a família. O que diz o salmista? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, muito mais do que vida sexual, muito mais do que dinheiro para ter conforto familiar, muito mais do que dedicação excessiva ao trabalho para poder ganhar mais dinheiro, você precisa ter relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento um com o outro como uma só pessoa no casamento, relacionamento familiar, que é a comunhão de pais e filhos e de irmãos entre si. É preciso considerar isso dentro da santidade do casamento. Então, precisamos cultivar esta santidade com Deus, porque sem Deus não há santificação, sem Deus não há santidade. E a vontade dele é a santificação da vida pessoal de cada um. E a vontade dele é que o casamento seja santo para ele, onde o amor é o vínculo de todo esse relacionamento, a base de todo ele, onde a fidelidade para com Deus, existirá fidelidade conjugal, existirá fidelidade familiar e, sobretudo, boa vontade em cada um ser bênção na vida um do outro, cujo propósito é honrar e glorificar a Deus, porque é preciso viver no temor do Senhor. O que é viver no temor do Senhor? É honrar a Deus com a nossa vida, é honrar a Deus com o nosso casamento, é honrar a Deus com a nossa família. Então, cultivar santidade com Deus no casamento, em família, é o que precisamos fazer, pois o Deus Santo requer que a nossa vida, o nosso casamento e a nossa família sejam santos. Bom, isso você casado, casada, precisa fazer. Agora, e os jovens, solteiros, solteiras, né? E viúvos e viúvas, né? Porque não é só, né? E crescentes também, divorciados, divorciadas que no Senhor procura um casamento segundo a santidade dele? Sim, também. Mas é preciso olhar para o casamento como uma instituição divina e santa. Mas se você não for santo, se você não for santo, ou seja, se você não for consagrado a Deus, não for consagrada a Deus, se você não tiver o pertencimento a Deus, você pertence a Deus pelo direito de criação, mas Deus quer que você lhe pertença pelo direito de ser filho dele, filha dele. Porque no céu só pode entrar os filhos de Deus, as criaturas de Deus não poderão ir para o céu, a menos que se convertam a Cristo e se tornem filhos de Deus. Essa é a verdade bíblica que Deus tem estabelecido nela. Então, os jovens que estão pensando em namoro precisam saber que o namoro, o noivado e casamento devem ser santos. Deus está presente no seu namoro. Na verdade é o seguinte: Deus está presente no seu desejo de encontrar uma namorada ou um namorado. Deus está presente agora no seu namoro com a pessoa que Ele preparou para você namorar. Deus está presente no seu noivado para que você esteja
nos preparativos finais para se casar? Deus está presente no seu casamento? O seu casamento, aliás, o seu namoro, noivado, casamento envolve muito mais do que atração física? Você está olhando a vida de uma maneira completa ou apenas dentro de um quadrado da sua necessidade? E outra coisa, escolha alguém que é de Deus também, porque senão você pode não conseguir ter um casamento santo, nem ter uma família santa, ou esse casamento também pode acabar muito rapidamente. Um dos grandes problemas no casamento entre pessoas que não buscam a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras Sagradas, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, está dentro do aspecto espiritual de cada um. A pessoa que é espiritualmente ligada a Deus tem Deus como Pai. A pessoa que não está ligada espiritualmente a Deus não tem o direito de ser filha dele e tem a influência de Satanás sobre a sua vida. Então, quando um serve a Deus, o outro serve ao propósito de Satanás, como isso pode dar certo? A palavra de Deus questiona. Pode haver comunhão entre luz e trevas? Que comunhão há entre os filhos de Deus e os filhos de Belial? Belial significa Satanás. Então, eu preciso saber também escolher alguém que vem de Deus. Ore, peça a direção de Deus. Peça a direção de Deus. E não romantize tanto o relacionamento do casamento, porque paixão passa, o amor permanece. Estava até ouvindo um certo analista, né, sobre questão de povos, né, e esse analista falando sobre o povo romano, ele disse que o romano ele valorizava muito a instituição do casamento da família, e ele não se deixava levar muito pela questão do romantismo, porque ele deveria encontrar uma esposa que ele pudesse viver toda a vida dele ao lado dela, pudesse construir uma família, pudesse construir um empreendimento, e pudesse depois deixar um legado, ou seja, um nome e uma memória. Eu achei muito interessante essa visão do italiano, do romano, né? Não sei se ainda continua hoje essa mesma visão, mas é uma visão que todos nós cristãos deveríamos ter. Alguém que seja de Deus, alguém que pense espiritualmente como nós, não alguém que seja igual a nós. Não existe ninguém igual ao outro, mas homens e mulheres que sejam de Deus, com a mesma fé, com o mesmo Senhor, com o mesmo amor e a mesma compreensão de Deus e do seu reino santo na sua vida. E quando cada pessoa está buscando a vontade de Deus, os dois estão no mesmo propósito. A vontade de Deus vai ser boa, perfeita e agradável na vida de ambos, em uma só pessoa. E por outro lado, não significa que não vão ter problemas, porque as naturezas humanas são complexas e pecaminosas. Então, o casamento terá que ser sempre um ajustamento contínuo, porque a santidade do casamento significa que é a busca contínua de serem consagrados a Deus, pertencerem a Deus, serem também uma só pessoa, um com o outro, e cuidando um do outro, como se estivesse cuidando de si mesmos. É isso que vocês vão aprender lá em Efésios capítulo 5. Quem vai aborrecer a sua própria carne, já que ambos se tornaram uma só carne? Então lembrem-se, irmãos, é preciso que santifiquemos, é preciso de santificação da nossa vida. Esse é um ato contínuo. Ou seja, assim como você precisa de tomar banho todos os dias, santifique-se todos os dias ao Senhor. Cuide da santidade da sua vida pessoal, cuide da santidade do seu casamento, cuide da santidade da sua família e creia que o Senhor está com você para serem santos e para edificar o seu lar, para ser feliz, para ser uma bênção, para que você se alegre nele, para que você deixe um legado, um nome, uma memória
porque a memória do justo será sempre lembrada, diz a palavra de Deus. Então, que tenhamos casamentos santos, porque o nosso Deus, o Criador dele, é santo, porque a nossa vida é santa com Ele, e porque somos de Deus, e a nossa vida deve ser para a glória de Deus, e porque sem santificação ninguém tem Deus, e ninguém verá Deus. Olha a palavra de Deus nos ajuda. Deus nos abençoe e Deus nos conduza. Abençoe as nossas famílias, o casamento. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar e assim eu encerro esta reflexão. Pai, consagramos a Ti a nossa vida, nossos casamentos, nossas famílias. Que homens e mulheres sejam santos a Ti, sejam pais, sejam filhos, sejam consagrados ao Senhor, para viver o Teu reino, a Tua justiça como prioridade, para viver, Pai, para a glória do Senhor Jesus e para a Tua glória mesmo. Que o Senhor nos edifica, que o Senhor nos ilumina e que possamos andar segundo a Tua vontade, para que sejamos glorificados também no Senhor Jesus. Que sejamos santos e sejamos fiéis no nosso casamento até o fim das nossas vidas. E que possamos, no fim, dizer: Pai, tudo é Teu e nas Tuas mãos entrego a minha vida. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.